Deus abençoe a todos que nos escuta. Que a paz do Senhor Jesus Cristo venha reinar na vida de todos. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por esses momentos de falar do grande amor de Cristo para todos que nos escuta neste momento. Eu quero dizer para os meus amigos, irmãos, que Jesus, ele é o mesmo de ontem e de hoje e será eternamente o mesmo. Mas eu quero dizer para todos meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, que nós estamos passando um momento difícil, uma escassez no mundo, no Brasil, entre as famílias, entre trabalhos, amigos de trabalhos, esposo, esposa, marido e mulher, filhos e pais. Tudo isso vem porque está faltando uma palavra se cumprir em nossas vidas. É aquele que se diz assim: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, é preciso nós conhecer a verdade para que nós possamos ser um povo liberto, para que nós possamos ser um povo livre. O mundo é feito de pares, de luz e de trevas, né? É pares. O mundo não é formado apenas de trevas ou de luz. O mundo é formado de luz e de trevas, de paz e de guerra, de alegria e de de morte e de vida, de dor e de cura, de salvação, de condenação, enfim, do céu e do inferno, de Deus e do diabo. É desse jeito que é formado a existência humana, a existência do mundo e da humanidade. Eu convido meus irmãos a abrir suas Bíblias lá no livro de Marcos, por favor, povo querido, povo de Deus, no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 12, ou melhor, vamos para o 15. Marcos, capítulo 11, versículo 15, aonde a palavra de Deus fala da purificação do templo. Irmãos, deixa eu falar para vocês. O templo, nos dias de hoje, não representa a igreja com 4 paredes. Sim, o templo de 4 paredes, ele é fundamental para nós se reunir e congregar todo mundo junto para aprender a respeito da palavra de Deus. Mas o templo, nos dias de hoje, originalmente nos dias de hoje, se chama o coração e o corpo humano. Presta atenção, o templo nos dias de hoje é o nosso coração e também é o nosso corpo. Por quê? Porque é aonde Deus habita. Deixa eu falar para você, nós temos que congregar, mas Deus não está preocupado com 4 paredes. O templo que Deus habita é o coração do homem, que nós temos que zelar do nosso coração,
do nosso corpo. Por isso que a Bíblia, a gente, biblicamente falando, nós pregadores e todos que são cristãos, é contra, e Deus também é contra o vício, a dependência química. Por quê? Porque tudo que é dependência química destrói o templo do Espírito Santo. Então, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, a palavra de Deus diz sobre a purificação do templo. Eu quero dizer para vocês, irmãos, vamos começar da figueira sem fruto, que é Marcos, capítulo 11, versículo 12. A figueira sem fruto. Essa figueira representa nós. Vamos começar pela figueira sem fruto. Depois nós vamos para a purificação do templo. Ou seja, eu quero que os irmãos entendam muito bem a respeito da purificação do templo e da figueira sem fruto. A figueira é uma árvore que produz o que? Figo. Naquele tempo era muito usado, bem mais do que hoje. Hoje tem muitas espécies de frutas. Mas essa figueira, nos dias de hoje, representa você, representa eu. De repente você está me ouvindo, nesse momento, e diz assim, olha, a minha vida não anda. Tudo para mim dá errado. As coisas para mim não funcionam. Eu sou uma pessoa que eu batalho, sou uma pessoa honesta. Eu não pego nada de ninguém. Eu sou uma pessoa que eu não quero o mal para ninguém. Procuro fazer tudo correto. Eu procuro fazer as coisas com honestidade. Porém, a minha vida nada dá certo. Deixa eu falar para você, meu irmão. Não basta isso apenas. De repente você é uma pessoa tão boa, mas você é uma pessoa amargurada. Você é uma pessoa triste, você é uma pessoa que se sente uma pessoa triste e vazia. Por que vazia? Porque a única pessoa que preenche o nosso vazio espiritual é Jesus. Então essa figueira representa nós, representa eu, representa você, representa cada um de nós. Representa você, o senhor João, o senhor Antônio, representa o senhor José, o senhor João, o senhor Benedito, representa o senhor Carlos, representa a senhora Maria, a senhora Josefa, a senhora Antônia, a senhora Cremilda, a senhora Benedita, representa você, senhora, você, senhor, e você, jovem, e você que é uma jovem. Essa figueira representa nós. Que fruto você tem dado? Você tem dado um fruto bom? Você tem dado um fruto de alegria? Porque o fruto, para ser colhido um bom fruto, é preciso ser plantado uma boa semente. É preciso ser plantada uma boa semente. Se você planta uma boa semente, você vai colher um bom fruto, naturalmente. Então, no dia seguinte, vamos iniciar a mensagem que vai lhe abençoar. Eu quero dizer que essa mensagem não é só apenas para quem é religioso, porque nós não somos religiosos. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que me escuta agora, que essa mensagem é para todos que querem dias melhores. Embora você vai ter lutas, dias difíceis, dias de dores, dias de amargura, não posso enganar você. Mas essa amargura, esses dias difíceis que você vai passar, vai ter alguém que vai te ajudar. Esse alguém se chama Jesus. Então diz assim, ó, no dia seguinte, quando saíram de Betânia,
teve fome. Quem teve fome? Jesus teve fome. Teve fome. Quem teve fome? O Senhor Jesus Cristo teve fome. Presta atenção. Vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folha, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Presta atenção que Jesus, ele foi no pé de figo, na figueira, fora de tempo do fruto da figueira. Mas mesmo assim, ele disse: nunca mais ninguém nasça fruto de ninguém coma fruto de ti. Nunca mais ninguém coma fruto de ti. Por quê? Porque aquela figueira, embora estava fora de tempo de dar fruto, mas Jesus não quer saber se você está a tempo ou dentro ou fora do tempo de dar fruto. Jesus quer que venha dar fruto. Fruto. E a Bíblia diz que João Batista ensinava que nós tínhamos que produzir fruto de arrependimento. Fruto de arrependimento. Então, essa figueira, irmãos, representa eu, representa você, representa nós. Nos dias de hoje, representa nós. Ou seja, Jesus não quer chegar até mim, até você, e ver uma pessoa sem fruto. Fruto de quê, missionário Francinaldo? Fruto de arrependimento, fruto de uma nova vida, fruto de palavras saudáveis, palavras que edificam, palavra que constrói, fruto de uma nova vida. Jesus, ele amaldiçoou e disse para aquela figueira: nunca mais, jamais coma alguém fruto de ti. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus quer ir e ver cada um de nós dar fruto. Fruto de uma nova vida, meu irmão. Fruto de uma nova criatura. Jesus, ele quer que você seja aquela planta que todo dia é regada, é molhada, adubada. Você pode observar que as árvores frutíferas que são molhadas todo dia de manhã e ao entardecer ou ao anoitecer, essas árvores frutíferas dão muito fruto. Eu lembro que eu passei numa cidade do Maranhão e eu fui morar numa casa que tinha um pé de acerola. E esse pé de acerola, ele não brotava. Segundo eu fiquei sabendo, que esse pé de acerola não botava, não dava fruto. Por quê? Porque ele era seco, ninguém molhava ele e muito menos adubava. Eu e minha família, minha esposa, meus filhos, nós passamos a molhar esse pé de acerola. E tinha um membro da igreja que eu fui pedir para ele um pouco de adubo. E ali eu fiz um buraquinho ali no pé para a água apossar, para apossar água. E coloquei adubo e comecei a molhar de manhã e ao entardecer. Foi coisa de 2 semanas. O pé de acerola começou a dar fruto de acerola. Mas por que esse pé de acerola passou a dar fruto? Porque ele era molhado, todo dia regado e adubado. Não todo dia eu adubava. Adubava você aduba uma vez, né?
que é a conversão, né? Vamos puxar para o cristão, para nós. Adubar é você pegar uma força, pegar a força espiritual. E o regar, o que é o regar? É molhar todo dia aquela planta, de manhã e de tarde. No sentido espiritual, é buscar a presença de Deus através da sua palavra, da palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que a palavra de Deus é um alimento e uma bebida. Ele mata a fome e sacia a sede. Então esse pé de acerola passou a dar fruto. A dar fruto. Porque todo dia ele era regado, já tinha sido adubado. Então é muito importante nós entender o que é o adubo espiritual, o que é adubar, o que é regar, o que é molhar uma planta espiritualmente falando. Eu quero dizer novamente, eu quero frisar para todos os meus irmãos que essa figueira somos nós, que temos que dar bons frutos. E esse bom fruto, irmão, Jesus não se refere à riqueza, a ter uma boa conta bancária, a receber um milagre extraordinário. Esse bom fruto não se refere a você que era um coletor de lixo e agora você é um empresário. Não é isso que a Bíblia quer dizer. Não é isso que a Bíblia quer nos ensinar. Esse fruto que a Bíblia se refere é fruto de arrependimento. Você que matava não mata mais. Você que roubava não rouba mais. Você que adulterava não adultera mais. Você que era uma pessoa fofoqueira, que a Bíblia se refere a fofoca como mexeriqueiro. Você não é mais essa pessoa que fala da vida dos outros, que coloca pessoas contra pessoa, que coloca família contra família, irmão contra irmão. Que coloca, você é um filho, uma filha que coloca pai contra a mãe contra o pai. Você era uma pessoa que crescia, você de repente é um empresário que crescia às custas do suor do seu funcionário. E hoje você não faz mais isso, porque você é uma pessoa temente a Deus. Isso é fruto de arrependimento. Irmãos, eu tenho observado que muitas pessoas, elas crescem financeiramente, mas diminuem espiritualmente. Elas não conseguem crescer espiritualmente, irmão. Deixa eu falar para você que não adianta você crescer financeiramente, não adianta você comprar uma roupa boa, um calçado bom, não adianta você deixar de coletar lixo na rua, não adianta você deixar de ser uma pessoa da classe baixa e passar a ser uma pessoa da classe alta, mas não produzir fruto de arrependimento. É preciso nós produzir fruto de arrependimento. Porque Jesus disse para a figueira, nunca mais ninguém coma fruto de ti. Porque aquela figueira não estava produzindo fruto adequado dentro dos padrões de Cristo. Jesus foi lá, estava com fome e foi lá ver se tinha algum figo maduro e não tinha nem maduro e nem verde, somente folha. Jesus disse, jamais alguém coma fruto de ti. Então, meu irmão, esse fruto é fruto de arrependimento. Eu tenho observado que muitas pessoas estão na igreja, mas o coração e a mente está no mundo. Está no mundo. Pregadores mesmo não quer saber como é que está as suas ovelhinhas que ele arrebanha, se está comendo, se está bebendo, se o aluguel está em dia, se seu gás já acabou, se ainda tem. Então nós temos que ser um povo diferente, meu irmão. Nós temos que ser um povo nascido de Deus. Por isso que Jesus, ele disse, nunca mais, figueira, alguém coma fruto de ti.
Porque em ti não veio, eu não vi fruto em ti, figueira. Igreja, você precisa produzir fruto de arrependimento. Você precisa produzir fruto de arrependimento. De repente você é um pregador que ora, o milagre acontece. Você ora e o povo prospera financeiramente, mas não prospera espiritualmente, não prospera familiarmente, porque não dá fruto de arrependimento. É preciso nós produzir fruto de arrependimento. Em seguida, aqui no versículo 15 do capítulo 11 de Marcos, nós já vamos sair da figueira sem fruto, que somos nós. Essa figueira nos dias de hoje somos nós. Se nós não produzir fruto, meu irmão, não adianta você produzir qualquer outro fruto. Ah, não, é porque eu tinha uma bicicleta, hoje eu tenho uma Ferrari. Ah, é porque eu morava num barraco de madeira, hoje eu moro numa mansão. Não é esse fruto que a Bíblia se refere. Porque esse fruto os maçônicos têm. Porque esse fruto os iluminados têm. Porque esse fruto os políticos que metem a mão no imposto têm. Agora não tem o fruto do arrependimento. Não tem o fruto do arrependimento. A purificação do templo. Presta atenção. Nós falamos da figueira. A figueira somos nós nos dias de hoje. Agora nós vamos falar do templo, que também somos nós. Mas também é o nosso coração. Eu quero que os irmãos entendam muito bem essa palavra. Entenda bem essa palavra, porque Deus vai mudar a sua vida se você ouvir esta palavra de acordo com o que a palavra de Deus disse. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar a purificação do templo para daqui a pouco. Vamos para o poder da fé, que Deus possa lhe abençoar. O poder da fé. Passando eles pela manhã, viram que a figueira secaram desde a raiz. Preste atenção, você que está me escutando, me ouvindo nesse momento. Nós vamos deixar a purificação do templo para daqui a alguns minutos, que é no versículo 15 até o 19. Vamos pular para o versículo 20 de Marcos 11 até o versículo 24. O poder da fé. O poder da fé vai se referir à figueira, que somos nós. Nos dias atuais, somos nós. Passando eles pela manhã, viram que a figueira secaram desde a raiz. Preste atenção. Jesus disse: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Ou seja, quando Jesus disse, nunca mais ninguém coma fruto de ti, ele estava amaldiçoando que aquela figueira não desse mais fruto nunca mais. Essa figueira somos nós, nos dias atuais. E a figueira se secaram desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Irmãos, presta atenção. Jesus disse assim para os discípulos, principalmente para Pedro, que foi quem falou para ele: Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Jesus disse: olha, não se preocupe. Por quê? Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Deixa eu falar para você. Não duvidar. O que é duvidar? Primeiramente, eu quero dizer para os irmãos que coração
coração que a Bíblia se refere, se refere ao meu pensamento, ao seu pensamento, ao meu desejo, ao seu desejo, ao meu sentimento e ao seu sentimento. Esses três itens formam o coração bíblico, o coração espiritual. Se não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebeste, e será assim convosco. Então, irmãos, Jesus amaldiçoou aquela figueira e aquela figueira murchou, morreu até a raiz. Morreu até a raiz. Mas Jesus disse, ó, se crer e não duvidar no coração, ou seja, Jesus disse o quê? Se crer e não duvidar no seu pensamento e não ter um desejo ao contrário da minha vontade, e se não duvidar, se crer e não duvidar no seu pensamento, no seu sentimento e no seu desejo, assim sucederá. Então, irmãos, Jesus amaldiçoou essa figueira porque não dava fruto. Ela morreu desde a raiz, acabou e secou as folhas. De repente você está sendo essa figueira. De repente você está sendo essa figueira. Que nada dá certo para você. Nada dá fruto para você. Você se sente uma pessoa amortecida. Mas eu quero dizer para você, se você ter fé e não duvidar no seu coração, no seu pensamento, no seu desejo, no seu sentimento, se você é uma pessoa que fazer por onde você fugir do pecado, se você procurar renunciar às suas próprias vontades, Deus ele vai lhe fazer uma pessoa feliz. Porque aqui no versículo 25 diz, e quando estiverdes orando, tedes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Porque a Bíblia diz, Jesus disse que quando estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoar. Porque aquele que não perdoa não é perdoado, irmão. E perdoar não é apenas dizer assim, não, eu perdoei, mas quando eu lembro eu choro. Eu perdoei, mas eu não gosto dessa pessoa que me ofendeu. Não é perdoar. Isso não é um perdão, isso não é um arrependimento, isso é um remorso. É preciso nós se arrepender, pedir perdão àqueles que nos ofendeu. Irmão, é muito fácil pegar uma Bíblia, colocar debaixo do braço e ir para a igreja. É muito fácil pegar uma Bíblia e botar debaixo do braço e ir para a igreja. O difícil é nós ter um coração, que eu repito, coração é o sentimento, desejo e pensamento. Difícil é nós ter um pensamento bom, um desejo bom, um sentimento bom. Não ter pensamento e desejo e sentimento com segundas intenções. Então, se você quer receber a graça de Deus, tá cheio de pregador aí ensinando a você receber o milagre, mas não perdoar aquele que te ofendeu, ou aqueles que te ofendeu. É preciso nós se arrepender do pecado, senão você pode ficar deserto por Jesus, como aquela figueira ficou. Não, missionário Francinaldo, mas Jesus não deserta nós não, eu sei. Mas Jesus não deserta, mas você faz por onde Jesus não lhe abençoar. Como é que você vai entrar numa casa que você não foi convidado a entrar? Se você estiver passando pela casa de um colega seu e ele não convidar você para entrar, você não vai entrar. Porque você não foi convidado. Se você entrar na casa de alguém sem ser convidado, você está sendo invasor.
Você está sendo invasor, você está agindo de forma errada. De forma errada. Então, de repente, Jesus não deserta você, mas você deserta Jesus. É aquele amor não correspondido. O rapaz gosta da moça e a moça gosta do rapaz. O rapaz vai sofrer. O que ele tem que fazer? Deixar pra lá. Porque se ele continuar batendo na mesma tecla, ele vai sofrer. Ele vai perder tempo, o tempo vai passar e nada acontece. Porque ele está buscando um amor de uma moça que não corresponde. Ele está buscando um amor não correspondido. Assim é Jesus, é Deus. Jesus, ele quer te abençoar, ele quer lhe ajudar. Mas se ele não está sendo correspondido, não tem como ele lhe abençoar. A purificação do templo. Nós vamos sair da figueira que Jesus amaldiçoou e depois secou, morreu da raiz, porque não dava fruto. Eu falo para você, meu irmão e minha irmã, se você não der fruto, fruto de arrependimento, se você não der frutos bons, não é você ter sua casa própria, não é você sair do seu barraquinho e ir para uma mansão, não. Isso não é isso que Jesus está falando, não. Não é você sair da limpeza da rua e sentar em um escritório dos seus sonhos, um escritório com ar-condicionado, não. Não é isso, não. É fruto de arrependimento. Você que era uma pessoa, um mau esposo, mau marido, mau esposa, mau mulher. Hoje você não é mais essa pessoa amarga. Você não trata mais com dureza sua esposa, seu esposo, seus filhos. Não estou falando não dar uma bronca. Não dá uma exortação, não é isso. Essa é uma pessoa suave, uma pessoa meiga. Você é uma pessoa que crescia às custas dos seus funcionários. Você roubava até a hora extra dos seus funcionários. Você é um empresário, uma empresária que fazia tudo errado, crescia às custas dos seus funcionários. E hoje você não faz mais isso. Você age com honestidade. Você age com retidão. Irmão, está cheio de pessoas dentro das igrejas prepotentes, arrogantes. Você até se repugna em conversar com certo tipo de pessoas. A purificação do templo. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendia e comprava. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendia pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, ou a minha casa é chamada casa de oração para todas as nações? Então escute bem, irmãos. Jesus, depois que amaldiçoou a figueira que não dava fruto, e tudo que não dá fruto, Deus deixa de lado. Nem conte com Deus, você é uma pessoa que não dá fruto de nada. Principalmente de arrependimento, de retidão. Jesus chegou no templo, estava o povo dentro do templo, que hoje aqui representa a igreja. Aqui onde Jesus estava é uma igreja, um templo. Só que nos dias atuais, esse templo, tanto é a igreja, o templo que nós congrega, como é o nosso corpo, como é muito acima do além, o nosso coração. Porque o verdadeiro templo é o que Jesus habita, é o nosso coração.
Então Jesus chegou ali, estava o povo comercializando, vendendo pombo, vendendo os objetos, e Jesus, a Bíblia diz que Jesus não permitia que ninguém andasse pelo templo com um utensílio. Hoje você passa nas igrejas, tem igreja que faz bazar dentro da igreja, tem igreja não, pregadores, as irmãs, os irmãos, faz bazar, faz salão de beleza, para fazer maquiagem, né? Eu vejo direto isso. Outros vendem CD dentro da igreja. Outros pedem oferta alta e dá o objetinho, o sal, a lâmpada, o sabonete e o azeite, o suco de uva, enfim, a toalhinha, a fronha, a meia, chapéu, perfume, colônia, né? Então, quer dizer, Jesus, ele saiu chicoteando todo mundo porque comercializava dentro do templo. Ou seja, Jesus saiu purificando o templo. Irmão, nos dias de hoje, tanto a igreja, os cultos, tanto os cultos, como as pessoas, como os corações têm que ser purificados. O coração do homem tem que ser purificado. Ou seja, o coração, o pensamento do homem tem que ser purificado. O sentimento do homem tem que ser purificado. Os desejos do homem tem que ser purificado. Quando a gente fala homens, está se referindo homens e mulheres. Como o homem foi feito primeiro do que a mulher, então se resume a homem e a mulher. Então Jesus saiu chicoteando todo mundo ali e disse, olha, está escrito que a minha casa é chamada casa de oração para todas as nações. E vós, porém, tendes transformado em covil de salteadores. Covil, o que é covil? É um rebanho de salteadores. O que é salteadores? Ladrões, malfeitores, estelionatário. Isso é salteadores. Então, o que você vê hoje nas igrejas, irmão, não é novidade, não. Isso já vem do início. Também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Presta atenção, meus irmãos, que dentro desse templo existiam milagres. Dentro desse templo, coxo andava, cego enxergava, mudo falava. Nem tanto os homens comercializavam dentro da casa de Deus. E Jesus entrou lá furioso, irado. Por que Jesus entrou irado lá dentro? Porque os homens faziam tudo que eles queriam para o seu bem-estar. Porque se aquele templo tivesse agradando a Deus, a Jesus, Jesus não tinha entrado ali furioso, irado, revoltado, chicoteando, derrubando os cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Então presta atenção, você não é doido, ninguém é maluco para chegar num lugar e chicotear todo mundo sem motivo. Se alguém está me fazendo uma pessoa feliz, se alguém está me alegrando, para que eu vou me irar contra essa pessoa? Como é que eu vou me irar contra uma pessoa que está me fazendo o bem? Não tem como. Então, irmão, é preciso nós entender a palavra de Deus. Pregadores, líderes de ministério, vocês não estão vendo dentro da palavra de Deus que Jesus, ele está furioso com essa geração
que anda comercializando, ensinando tudo errado para as pessoas. Eu quero falar para você, de repente você é uma pessoa que nunca foi numa igreja. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, de repente você diz assim, olha, missionário Francinaldo, eu estou desesperado, eu estou me acabando, eu estou morrendo, mas eu não creio mais em nada. Eu não creio mais nas igrejas. Não, meu irmão. Não, minha irmã, não é por aí. Você não tem que crer em igreja mesmo. Você tem que crer no que se prega dentro da igreja. Mas para isto, meu irmão, para isto, minha irmã, tem a palavra de Deus para você consultar e examinar. Jesus disse, examinai as Escrituras. Por que examinai as Escrituras? O que é examinar? Examinar não é você apenas olhar. Quando um paciente chega no hospital, o médico só vai saber que ele está doente se examinar. Se olhar, não vai saber. Só olhando, não vai saber. Às vezes, quando o médico olha o paciente está até quase morto de doença. Mas ele só olhou e disse, não, olha, pode ir para casa, você não tem nada, você está bem. Por quê? Porque só bateu na costa do paciente, olhou nos olhos do paciente. Então isso não vai constatar se o paciente está doente. O médico só vai constatar que o paciente está doente quando ele examina, faz exame de sangue, de urina, exame de fezes, todo tipo de exame. Aí vai saber se o paciente ele vai saber qual é o problema do paciente. Por quê? Porque examinou. A palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, isso não serve somente para membros. E essa mensagem não serve apenas para membros ou para você que nunca foi numa igreja. Essa mensagem serve principalmente para nós pregadores. Para nós pregadores. Nós temos que examinar as Escrituras. Ou seja, não é apenas ler, eu vou ler a Bíblia e pronto. Não. Jesus não manda você ler apenas. Jesus disse, examinai as Escrituras. Ou seja, o médico, quando olha o paciente, ele olha, ele não examina, ele só olha. Não vai saber qual é o diagnóstico do paciente. O médico só vai saber o diagnóstico do paciente quando faz o exame. Quando examina. Você, nós só vamos saber a verdade quando nós examinar as Escrituras Sagradas. Essa é a verdade. Ah não, missionário Francinaldo, mas o apóstolo falou isso, o bispo falou isso, o papa falou isso, o pastor falou isso, o missionário falou aquilo, o reverendo falou aquilo. Mas Jesus falou isso na sua palavra? Será que o que essa pessoa lhe falou, Jesus falou na sua palavra? Tem que estar na Bíblia, meu irmão. Tem que estar dentro da palavra de Deus. Não adianta você falar, não, mas o meu pastor, eu confio no meu pastor, eu vou pelo meu pastor falou isso, meu bispo falou isso, minha bispa falou isso, o missionário falou isso. Não funciona. Tem que estar na palavra de Deus. Para você saber a verdadeira verdade da palavra de Deus, é preciso você ler e examinar as Escrituras Sagradas. Então Jesus, ele não permitia que alguém comercializasse dentro da casa de Deus. Embora Jesus não era absolutamente líder, ou não era um dos líderes daquele templo. Ele não era. Na verdade, Jesus quase não pregava no templo, porque ele é muito discriminado. Mas ele era revoltado, ele se revoltava
contra as mentiras, as pregações fajutas e mentirosas. E muitos faziam a vida comercializando dentro da casa de Deus. E não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e os escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temia, porque toda a multidão se maravilhavam de sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Escute bem. A palavra do Senhor diz aqui que os escribas e os fariseus procuravam tirar a vida de Jesus. Escribas é aqueles que escreviam, melhor dizendo, tudo o que acontecia. Por que os escribas iam para lá? Para onde Jesus estava? Para escrever algum delito que Jesus cometia aos olhos dos fariseus. Quem eram os fariseus? Aqueles que seguiam a lei de Moisés. E a lei de Moisés, irmão, não é a mesma a de Jesus. Embora Moisés, ele ensinava a lei que Jesus, que Deus, né, no Velho Testamento, ele ordenou. Mas no Novo Testamento, Jesus veio com a lei, ele veio cumprir a lei, mas ele veio prolongar, dar mais uma chance e várias chances para o homem se arrepender dos seus pecados. Então, irmãos, os escribas e os fariseus iam aonde Jesus estava procurando um modo, alguma forma de matá-lo, de acusá-lo a Jesus. Porque ele tinha medo. Eles tinham medo do ensinamento de Jesus. Porque Jesus não era aquele homem que mostrava para a multidão interesse pessoais. Ou interesse pessoal. Jesus não mostrava interesse pessoal, interesse financeiro para o povo. Jesus, ele pregava o reino de Deus, a salvação. Irmão, o foco de Jesus era a salvação. O foco de Jesus não era curas e milagres. Não! Os milagres aconteciam porque as pessoas vinham até Jesus e ele curava. Espera aí, se a pessoa está sofrendo, eu vou curar. Para que ele possa ficar mais frisado na palavra que eu vou pregar. Naturalmente, era com dor, ela não vai se concentrar. Então, seja curado. Seja curado. Só que o foco de Jesus não era curar, era salvar. Tirar o homem do inferno, da condenação eterna e colocar na vida eterna. Jesus, ele não colocava, apesar que nesse tempo não tinha fotografia, né? Mas não falava assim, olha, hoje um culto impactante, que vai estar pastor A, pastor B, pastor C, e vai ser impactante, você que sofre e tal. Não, Jesus, você que está sofrendo, você que está padecendo, você precisa de um milagre, epa, é aqui, eu vou fazer tudo. Não, Jesus não falava isso. Jesus, ele pregava o amor de Cristo, o amor de Deus, o seu amor, a mansidão. Jesus pregava a vida eterna. Os milagres Jesus operava porque as pessoas vinham e ele, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua compaixão e misericórdia, ele curava. Mas o foco de Jesus era curar. Irmãos, eu fico de boca aberta quando eu vejo as pessoas preocupadas. Ah, meu cartão, meu cheque está no vermelho. Ah, isso aqui. Não, a Bíblia não ensina isso.
Isso vem pelas consequências, pela sequência que você dá, pela semente boa que você planta diante de Deus, diante dos homens. Não adianta você fazer para a igreja e não obedecer o que Jesus manda. Não adianta você devolver seu dízimo, sua oferta, mas esquecer do seu irmão que está passando fome. Então deixa Deus purificar o seu coração. Deixa Deus purificar o verdadeiro templo. De repente você fala assim, missionário, olha, eu não acredito mais em nada. Eu sinto vontade de morrer, eu sinto vontade de dar cabo à minha vida. O que eu preciso fazer, missionário? Apenas uma sugestão. Apenas uma sugestão para você. É você procurar fazer Jesus sorrir. É você procurar fazer Jesus sorrir. Faça Jesus sorrir. E você vai ver o poder de Deus se manifestar na sua vida. Esse templo representa a casa de Deus, a igreja, representa o seu corpo, representa o seu coração. Você sabia que até se você tiver uma má alimentação, você pode estar destruindo o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo? Por isso que de vez em quando no meu canal eu posto umas receitas, né, que é mandado para mim, e eu posto. Porque, escute, não adianta você não fumar e você meter a cara na Coca-Cola. Não adianta você não ser uma pessoa que bebe a bebida alcoolizada, mas mete a cara no macarrão, na gordura, no sebo. Mete a cara no sorvete. Mete a cara na massa. Você é dia e noite mergulhado dentro do arroz, dentro da massa, dentro da gordura. Porque isso vai trazer uma doença para o seu corpo. Por que fumar é pecado? Porque destrói o corpo humano. O corpo humano, o coração humano, representa o templo do Espírito Santo. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Deus, Ele quer lhe abençoar. Deus, Ele quer fazer de você uma bênção. Ele quer fazer de você uma bênção. Mas para isto, é preciso você querer ser uma bênção. Eu quero deixar um contato para todos os meus irmãos. Você que deseja uma oração, você vai entrar no seu celular e você vai pegar os nossos contatos. Eu vou orar por você pelo WhatsApp. Eu quero deixar meu WhatsApp. Eu quero deixar o meu canal no YouTube. Eu quero deixar meu canal no Facebook. Eu quero que você entre no YouTube e pesquise Missionário Francinaldo Salviano Oficial. Note aí. Missionário Francinaldo Salviano Oficial. Isto é o YouTube. Você vai assistir nossas mensagens. Você vai se inscrever no nosso canal. Você diariamente você vai receber uma mensagem diretamente do seu celular, do seu computador ou do seu notebook. Missionário Francinaldo Salviano Oficial. O YouTube. Facebook. MISS Francinaldo Salviano. MISS, que é missionário, Francinaldo Salviano. Nós temos vários Facebook com esse nome. MISS Francinaldo Salviano. WhatsApp DDD 62 994 71 29 46. WhatsApp DDD 62 994 71
29, 46. Vai estar escrito aqui abaixo desse vídeo. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Aí você pode perguntar assim, missionário, é necessário eu colocar um copo com água aqui para abençoar, para beber? Não, necessário não é. Lógico que a palavra de Deus diz que tudo que nós apresentamos a Deus é santo, é ungido, é consagrado. Eu abençoo a água que eu vou beber, eu abençoo a comida que eu vou comer, eu abençoo tudo que eu vou ingerir, eu abençoo. Mas não é por isso que Deus vai te abençoar. Por que a gente abençoa? Porque hoje em dia tudo é plantado à base da força, né? Então, as coisas é plantada, nasce rápido demais, cresce rápido demais, né? E aí é tudo o que a gente ingere é tudo contaminado. Mas mesmo assim a Bíblia diz que se nós beber ou comer algo mortífero, não nos fará mal. Então não é necessário você apresentar aí água na oração. Só se você quiser mesmo. Mas no nome do Senhor Jesus eu profetizo. Seja abençoada aí onde você está. Você, meu irmão, você, minha irmã, seja tocado pelo Espírito Santo agora. Seja tocado pelo Espírito Santo agora. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. E eu quero que você compartilhe esta mensagem. Compartilhe esta oração com todos que você ama, até aqueles que você não ama, que você odeia. Leve o bem para eles também. E você vai ver o poder de Deus na sua vida. Seja curado do câncer, da AIDS, da AVC, da trombose. Seja curado de toda maldição, de todo mal. Seja curado da diabetes. Seja curado do ódio, da mágoa, do sentimento, no nome do Senhor Jesus Cristo. Seja abençoado. Seja abençoado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Em breve nós temos mais mensagens para te abençoar. Deus abençoe.